Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo para quem opera e trabalha com registro de preços, praticamente todo mundo, não é? O que acontece com os quantitativos quando eu prorrogo a vigência da ata? Por exemplo, eu tenho 12 mil unidades para 12 meses de vigência da ata. No último mês eu ainda tenho um saldo a executar de 2 mil unidades, que eu acabei não utilizando. Se eu prorrogar essa ata por mais 12 meses, qual vai ser o quantitativo que eu vou ter nesse segundo período? Serão 12 mil unidades no nosso exemplo? Serão só 2 mil unidades? Serão 10 mil unidades, porque eu só consumi 10 mil unidades no primeiro período? Ou serão 14 mil unidades, as 12 mil mais os 2 mil que não foram executados? Pois é, todas essas possibilidades vêm sendo discutidas, faladas na internet, e muitas delas não têm nem pé nem cabeça. O grande problema é que o pessoal tem confundido conceitos como prorrogação de cronograma de execução, com prorrogação de vigência por igual período, com renovação contratual e aditivo de quantitativo. Tem gente que misturou tudo isso, você vai ver aqui nesse vídeo, tem gente que misturou tudo isso e deu um resultado não muito legal. Para a gente conseguir entender a questão, vamos começar do básico. O que diz a lei? Veja comigo o que fala o artigo 84 da nova lei de licitações. Ele diz o seguinte, o prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Volta aqui comigo. É importante essa questão do 1 ano, porque o pessoal tem esquecido de lembrar que a nova lei de licitações trouxe com muita ênfase a questão do planejamento e a questão do exercício financeiro. Tanto é que o artigo 40 ele é claro em mostrar que eu tenho que me preocupar com o exercício. Veja comigo. A lei diz lá, o planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte, inciso 2º, processamento por meio de registro de preços, sistema de registro de preços quando pertinente, e inciso 3º, determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que possível mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo. Veja que ele fala aqui em função de consumo e utilização prováveis. Volta aqui comigo. Bom, por que eu trouxe esses dois enxertos aí da nova lei de licitações? Para lembrar para você que o fracionamento da despesa agora não ocorre só por valor, ele ocorre quando eu divido as contratações, quando eu acabo tendo no mesmo exercício duas contratações do mesmo objeto com preços diferentes. E dependendo da linha de raciocínio que nós seguimos aqui no vídeo, eu vou acabar causando um fracionamento. E é isso que eu quero evitar, porque o fracionamento, você sabe, é uma questão de legalidade, é irregular. O Tribunal de Contas pode multar ali o gestor que promover ou que permitir essa questão do fracionamento. Então, a regra básica é, eu tenho que pensar no ano, eu tenho que pensar no exercício. Por conta disso, tudo bem que o texto do artigo 84 não é tão bom, né? Mas por conta disso que ele fala que será o prazo de vigência será de 1 ano. Tá, Ricardo, mas e aí? Quando eu prorrogo os quantitativos, a vigência, como é que ficam os quantitativos? A lei não fala. E onde a lei não fala, você já sabe, entra a possibilidade da regulamentação, desde que não contrarie o dispositivo previsto em lei. O decreto que regulamentou o registro de preços no âmbito federal também não explicou essa questão quantitativa. Então, provavelmente, quem vai esclarecer essa questão vai ser o TCU no momento oportuno. Agora, alguns estados já regulamentaram. Vejam, por exemplo, o que disse o estado do Paraná. Acompanha comigo. Lá no decreto 10.086 de 2022, que regulamentou o registro de preços no estado do Paraná, tá muito claro, artigo 299. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços, poderá haver a renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original. Volta aqui comigo. Por que ele permitiu a renovação dos quantitativos? Pelo simples raciocínio. Essa talvez seja a parte mais importante do vídeo, presta atenção. Vamos imaginar, 12 mil unidades para 12 meses, ok? No finalzinho desse período de 12 meses, faltando lá um mês para acabar a ata, ainda te sobram 2 mil unidades, você já consumiu 10 mil unidades. Se você disser que você vai prorrogar a vigência da ata somente com o saldo da ata, ou seja, com os 2 mil que ainda não foram executados, significa dizer que para o próximo exercício, para a próxima vigência, para o próximo período de 12 meses, você teria só 2 mil unidades. E aí vem a pergunta lógica. Se eu precisei de 10 mil unidades no primeiro período, como é que eu vou sobreviver com 2 mil unidades? É óbvio que não vai dar. E se não vai dar, vou ter que fazer uma segunda contratação, que pode vir com preço mais caro. E aí ocorre o nosso querido, ou não muito, fracionamento da despesa. Então, a lógica me diz, eu não posso ir só para o segundo período, eu não posso
ir só com 2.000 unidades, porque eu sei que vai faltar. Eu já sei, por conta do planejamento. É importante que quando eu vá pensar na prorrogação da ata, eu pense qual será o quantitativo necessário. E aí, tem gente que diz, Ricardo, mas então seria só você prever o quantitativo na licitação para registro de preços, o quantitativo da primeira vigência mais o quantitativo da segunda. E aí existem vários pontos contrários a esta teoria. Primeiro ponto, eu estou pensando num outro exercício sem nem mesmo pensar se eu vou ter a necessidade, sem ter a forma de planejar adequadamente o meu quantitativo. Segundo, se eu for falar em orçamento, né, eventualmente eu posso ter uma complicação orçamentária, posso ter uma mudança, eventualmente, de gestão política na entidade. Né? Então, prever 2 anos na minha contratação, na minha licitação inicial, não é o adequado. Até porque, quando eu prevejo 2 anos, eu tenho uma questão, inclusive, de manutenção de preços. Né? Como é que ficaria essa questão de preços ao passar do tempo? Nós estamos num país de inflação. Então, reparem que ir com 2.000 unidades não me parece ser o bom caminho. Por outro lado, eu também não posso pegar e somar essas 2.000 unidades que faltaram na segunda vigência, somar a 12.000, né? Então mais um pacote de 12.000 unidades e as 2.000 que faltaram. Por quê? Porque feriria o conceito do registro de preços, que é eu executo, eu pago aquilo que eu demandar, que é aquilo que eu precisar. O que eu não demandar, o que eu não contratar, perde-se ao final da vigência da ata de registro de preços. Isso é historicamente conhecido. Né? A administração faz o pagamento, né, daquilo que for de fato executado, né, na ata de registro de preços. E aquilo que não for executado, não há qualquer tipo de indenização ou direito remuneratório em favor do registrado. Então, para não ferir esse conceito do próprio registro de preços, também não daria para somar essas 2.000 unidades. Elas têm que se perder no tempo. Acabou a vigência ou vou prorrogar, essas 2.000 unidades que eu não executei deixam de existir. E aí a resposta, por consequência ao nosso questionamento, qual é o quantitativo que vai, é um novo período, né, um novo quantitativo integral. Até porque, lembrem da prorrogação de vigência de contrato. Veja, não é prorrogação de cronograma, extensão de cronograma, mas é prorrogação de vigência. Quando eu digo, este contrato poderá ser prorrogado por 12 meses ou por iguais períodos, né? O que você faz com o quantitativo? Você coloca mais um bloco integral de quantitativo, justamente porque você está dizendo, eu licitei para 12 meses e agora eu quero executar mais 12 meses, então eu preciso do mesmo quantitativo. Essa é a ideia que tem que nortear a questão do registro de preço, e é essa ideia que muitas normas regulamentadoras, a exemplo da do Paraná que a gente acabou de falar, têm seguido. Olha, você pode prorrogar e você pode então prorrogar os quantitativos. Ricardo, por que a lei não falou então que eu devo prorrogar? Porque eventualmente você, quando chega no momento da prorrogação, da vigência da ata, percebe que não vai, no nosso exemplo, né, não vai precisar de mais 12.000 unidades, vai precisar só de 10, vai precisar talvez de 9, mudou a sua necessidade para o segundo período de vigência. E aí você então prorroga só o quantitativo necessário. Mas não impor, nunca impor, né, que a vigência do segundo período, né, seja com o saldo que sobrou do primeiro período. Isso fatalmente vai causar fracionamento de despesa. Esse sentido, esse raciocínio também foi adotado pelo Conselho de Justiça Federal. Veja o enunciado 42 desse conselho. Acompanhe comigo na tela. Olha lá, o enunciado do Conselho de Justiça Federal diz: no caso de prorrogação do prazo de vigência da ata de registro de preços, atendidas as condições previstas no artigo 84, que a gente já leu, as quantidades registradas poderão ser renovadas, devendo o tema ser tratado na fase de planejamento da contratação e previsto no ato convocatório. Então vamos voltar aqui, é aquilo que eu estava falando. Quando você vai planejar a licitação, você vai dizer, poxa, isso aqui é um serviço contínuo, isso aqui é um fornecimento contínuo. Eu quero prever a possibilidade da prorrogação da ata, então eu já vou avisar que o quantitativo também será prorrogado. E por que é importante você anunciar, você divulgar isso no edital, que o quantitativo também será prorrogado em sua totalidade? Para que você tenha maior atratividade na participação dessa licitação, desse processo de contratação. Se você fala que só vai prorrogar o quantitativo que sobrou, o saldo do primeiro período, da primeira vigência, muita gente pode não se interessar, até porque o seu quantitativo inicial pode ser pequeno. Então notem que a lei federal não falou sobre quantitativos, a regulamentação pode vir a falar, já há uma manifestação do Conselho da Justiça Federal, que é importantíssimo, né, no sentido de que é possível, né, a prorrogação da vigência da ata com um novo pacote de quantitativos, ou seja, com também prorrogação de quantitativo, mas o problema mora aqui, ó, quer ver? Dá uma olhada comigo.
Tribunal de Contas dizendo que no caso de prorrogação do prazo de vigência da ata de preços, lá nos termos do artigo 84, não se restabelecem os quantitativos inicialmente fixados na licitação, devendo ser considerado apenas o saldo remanescente. Volta aqui comigo. Da onde veio isso? Pois é, quando a gente vai analisar esse acórdão, a gente percebe que há toda uma confusão entre contrato e ata, aditivo de quantitativos, 25%, 50%, com contrato, com ata, puseram tudo dentro de um mixer ali e saiu essa decisão. Particularmente, não concordo. Particularmente, vai em contrário senso até com as normas regulamentadoras de vários estados, vários municípios. Vai em sentido contrário, né, ao próprio Conselho da Justiça Federal, né? Não houve aqui, na verdade, uma análise correta do que seria essa prorrogação. É prorrogação de vigência integral, gente. É para mais um ano. Como é que eu posso ir só com o saldo? Né? Tá, Ricardo, mas e aí? Para concluir, quando eu prorrogar a vigência da ata, eu prorrogo o quantitativo ou não? A resposta que eu dei é a mesma resposta que eu dei no meu vídeo sobre reequilíbrio. Depende. Depende de existir regulamentação específica para o seu caso. Se o seu município, se o seu estado já regulamentou, como fez o Paraná, por exemplo, dizendo que pode prorrogar o quantitativo, segue em frente neste caminho. Você está respaldado pela norma legal, né? Princípio da legalidade, né? Lembra disso. Agora, se você não tem regulamento, ou se o seu regulamento não fala nada sobre isso, aí, meu amigo, você está na mão do Tribunal de Contas. Porque daí, não existindo norma, eu vou para as fontes do direito. Isso a gente aprende no primeiro ano de faculdade de direito. E aí, jurisprudência é fonte do direito. E a jurisprudência está dizendo aqui, por exemplo, na região desse Tribunal de Contas, que quando eu prorrogar a vigência da ata, né, eu não vou poder prorrogar também os quantitativos, não vou ter um novo bloco de quantitativo. Eu fico pensando o que vai acontecer quando aparecer lá para esse Tribunal de Contas 2 processos, mesmo objeto, mesmo ano, com 2 valores diferentes, né, e eles quiserem apontar lá o fracionamento de despesa. Não vão poder, porque vai dizer, olha, eu segui a sua orientação, você falou que não podia levar um quantitativo normal. Então, a resposta é, quando eu prorrogar a vigência da ata, eu prorrogo o quantitativo também ou não? Depende. Você tem regulamentação permitindo que você prorrogue com o quantitativo? Pode seguir. Não tem? Aí você vai ter que analisar a interpretação do seu Tribunal de Contas. Ah, Ricardo, mas e se eu tiver norma e o Tribunal de Contas falar de outra forma? Aí você está respaldado pela norma. Se eventualmente o Tribunal de Contas te apontar uma irregularidade, você pode inclusive discutir na via judicial. Ok? Então, esta é a posição atual, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a posição atual no momento que a gente grava esse vídeo. Eu te desejo boa sorte, boas estações, cuidado com os quantitativos e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!